Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Esse vídeo de hoje ele foi muito pedido por algumas mamães. Eu vou falar hoje como foi a minha experiência em ter um filho com alergia a leite de vaca. Eu vou relatar todas as minhas dificuldades para vocês, tá? Claro, com o intuito de ajudar aquelas que estão passando por isso. Então eu vou falar como eu descobri, como foi a adaptação com outro leite, se ele pegou ou não mamadeira, o que eu fiz no caso, tá? E vou falar também hoje, 6 anos depois, 5 anos depois, na verdade, como foi, né, todo esse processo de restrição alimentar e vou falar se ele foi ou não curado. Então, se esse assunto te interessa ou você conhece alguém que está passando por isso, já compartilha esse vídeo e fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que eu vou passar algumas informações que vai ser muito importante para você e vai te ajudar, tá bom? Fica comigo. Olá, meu nome é Tatiana Medeiros, para quem não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, eu vou já esperar para você se inscrever aí no meu canal, tá bom? Curtir e compartilhar esse vídeo com algumas mamães que precisam saber sobre esse assunto também, tudo bem? Então vamos lá ao assunto, né? Sem muitas delongas. Bom, eu vou falar sobre a experiência que eu tive com meu filho mais velho. Hoje ele tem 5 anos, tá? Tá pertinho de fazer 6 já. E foi meu primeiro filho, né? E com ele que eu aprendi praticamente a ser mãe, né? O que é ser mãe, toda aquele sufoco da maternidade, né? Mãe de primeira viagem, enfim. Como eu já falei em outros vídeos aqui, eu tenho 2 filhos. Eu tenho ele e tenho um outro de 2 anos, vai fazer 3 também. Então hoje ele tem 2 anos e 10 meses, vai fazer 3 aninhos. Então eles têm uma diferença pouca aí entre eles. Bom, mas falando então do meu primogênito, tá? Tive ele nasceu prematuro, nasceu de 8 meses, tá bom? E eu tive um pouco de dificuldade de amamentá-lo, né? Eu não tinha muita noção da pega. Ele, como ele era prematuro, ele tinha um pouco de preguiça de mamar, então ele só queria dormir, dormir, dormir. E logo na maternidade mesmo, já foi oferecido leite de vaca, tá? Como as primeiras horas ele não conseguiu mamar e a glicemia dele estava um pouco baixa, então já foi oferecido leite de vaca para ele, tá bom? E eu não tinha noção nenhuma de que poderia causar alergia nele, ou que, né, ele era muito novinho para tomar leite de vaca, enfim, era um protocolo da maternidade e inseriram leite de vaca até mesmo porque ele não podia ficar sem se alimentar. Ok, e aí foi alternando na maternidade mesmo, o leite de vaca e o leite materno. Eu consegui amamentar ele, tive um pouco de dificuldade. Se vocês quiserem que eu comente um pouco sobre essa experiência da minha dificuldade e como eu consegui amamentá-lo, vocês deixem no comentário que eu compartilho com vocês também. Eu faço um vídeo só falando sobre isso, tá bom? Bom, seguindo, fui para casa, só que aquilo ali de ficar dando leite leite artificial, eu não queria, na verdade, eu queria apenas dar para ele o leite materno. Então eu comecei, à medida que ele foi ganhando peso, eu fui tirando o leite artificial e deixando só o leite materno. E graças a Deus eu consegui. Ok, começou com o leite materno, só o leite materno, leite materno. Só que por volta de uns no primeiro mês dele, na verdade, né? Ele começou a sentir muitas cólicas, muitas cólicas, muitas cólicas, e a gente começou a desconfiar, porque tinha às vezes que ele ficava 3 horas assim, praticamente chorando, e isso no meu peito direto, direto, assim, era uma coisa que eu não conseguia fazer mais nada, né? A gente sabe o que é ter um recém-nascido em casa, que é puxado de fato, que não é fácil, nós mães, assim, não, a gente não tem tempo para nada, né, praticamente, porque eles demandam muito tempo da gente, muita dedicação, muita atenção, porém, no caso do meu filho, eu assim, mesmo sendo uma mãe sem experiência, eu achava que aquilo ali estava um pouco demais, porque ele queria ficar exatamente o dia inteiro no meu colo. E eu percebia que ele ia pro peito não de fome, ele ia pro peito de dor, de cólica, ele tinha muita cólica e muitos gases. E aí, né, ia no médico, toda aquela história pra gente descobrir, e os médicos falando, é gases, é cólica, porque recém-nascido é cólica. Teve uma noite que ele não dormiu praticamente, não saiu do meu peito à noite, eu tava muito cansada, só o pó
extremamente cansada, exausta, tanto psicologicamente como fisicamente. A gente foi parar no pronto-socorro de madrugada, porque eu não sabia o que ele tinha, né? E aí já tava com seus 2 meses. E aí o médico foi bater na barriguinha dele livre e falou, ó, tem muitos gases. Aí começou a dar Lufital, aí eu comecei a dar chazinho de erva cidreira, com uns 3 meses mais ou menos, e era o que ajudava um pouco. Só que aí as idas no pediatra e tudo mais, a gente percebia que ele ganhava peso, ele ganhou bastante peso e tudo mais, porém, essa questão dos gases continuava, com 6, 7 meses, continuava com muito gases, e ele não dormia, né, à noite, praticamente, assim, muitas horas seguidas, até o sono da tarde dele não era uma coisa, assim, seguida, ele acordava demais, e sempre com gases, sempre com muito gases, até que ele começou a fazer fezes com sangue, começou a aparecer sangue nas fezes dele, e ele fazia um muco, uma fezes com muito muco verde. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso e tal, comentei com o pediatra, ele pediu alguns exames, nos exames não deu nada positivo a alergia de leite, né, mas ele teve essa suspeita. E aí ele começou a pedir para eu testar. Como ele mamava somente no peito até os 6 meses, eu tive que fazer uma dieta, mas eu fazia a dieta e não melhorava muito, então eu voltava. E o médico falava, não, não é isso, volta. E ficou nessa há quase um ano, um pouquinho antes de um ano, até uns 10 meses ficou nessa. Eles não tinham certeza se ele tinha ou não a alergia. Só que eu, com o meu instinto materno, né, que a gente acredita que a gente deva seguir nosso instinto materno muitas vezes, né? E pedindo muito a Deus, sempre muito em oração, Senhor, me mostra o que ele tem, eu sofria demais, ele sofria demais, todo mundo em casa sofrendo demais. Não dormia, não conseguia dormir horas seguidas, 3, 4 horas seguidas. Se ele dormia 3, 4 horas seguidas, era um milagre, porque sempre os gases atormentando. E aí começou a introdução alimentar, né? Tudo mais, então eu não dava nada com leite, nada, evitava ao máximo, justamente porque eu já tinha essa suspeita. Por volta dos 10 meses, eu decidi, por conta própria, restringir totalmente a minha alimentação, fazer uma dieta e, de fato, descobrir se era realmente essa alergia ou não, porque os médicos eles não afirmavam, porque o exame não deu positivo, e eles falavam que podia dar falso positivo ou dar negativo e ele ter ainda alergia, então não era uma coisa muito precisa, tá? Foi o que eu fui orientada pelo pediatra, hoje eu não sei como é que tá, isso foi há 5 anos atrás, gente, então isso foi o que aconteceu. E aí, na época, 10 meses, né, ele tava com os 10 meses e eu decidi fazer essa dieta, então eu tirei da minha alimentação tudo que você possa imaginar que tenha leite, e gente, na boa, eu sou apaixonada por leite. Café com leite, eu adoro café com leite. Vocês não têm noção como isso foi um sacrifício para mim. Eu falei pro meu marido, gente, eu não tenho dedicação para fazer uma dieta assim, mas por conta dele, de ver ele sofrendo aquela situação, eu falei, não, eu preciso. E fiz, gente, sério. Olha, eu emagreci uns 10 quilos, de verdade, 10 quilos. 10 quilos, eu fiquei com 57 quilos. É que vocês não têm noção da minha altura, mas eu tenho 1,69. Eu fiquei assim, nunca fiquei tão magra na minha vida. Eu só comia praticamente arroz, ovo, tapioca, eu não comia bolacha que tinha leite, eu não comia nada. Hoje em dia no mercado a gente tem muitas marcas, muitos alimentos, muitos leites que não tem leite, leite de arroz, leite de castanha. Então tem muito leite, tem muita alternativa para quem não quer tomar de fato a proteína ali. Mas na minha época era um ou outro alimento. Tinha até que bastante assim, tinha algumas opções, mas não era todo lugar que você achava. Não era sempre que tinha disponível, eram em casas específicas e tudo mais, e sempre assim bem caro, mas ainda assim eu cheguei a comprar, né, leite de arroz, enfim. E aí, como eu gostava muito de leite, eu tentava substituir algumas coisas, mas eu fiz uma dieta radical. Ele melhorou muito, digamos que ele melhorou os seus 80%. Já dormia melhor, ele já não tinha tantos gases, então era uma noite ou outra que ele tinha esse excesso de gases, tá? Então eu sempre tentava tratar com um chazinho de erva cidreira ou erva doce, né? Erva cidreira. E aí ele melhorava, ou Lufital. Então ele teve uma melhora com a minha dieta. Então nós chegamos à conclusão, junto com o pediatra, que realmente ele tinha alergia a leite de vaca. E aí o pediatra recomendou
começar com o leite especial, tá? Que é uma proteína diferenciada. Eu não sei aqui informar tecnicamente como é que funciona essa proteína. Eu lembro que na época o nome do leite era Neocate. Acho que quem tem mãe de criança a PLV vai saber do que eu tô falando aí, conhece esse leite. E aí a gente conseguiu esse leite só que assim, gente, esse leite era horrível, horrível, sério. Eu já tomei, eu não sei como tem criança, dá até dó, corta meu coração, porque é um leite horrível. E realmente eu não sei como tem criança que consegue tomar aquele leite. Mas de qualquer forma a gente tentou introduzir nele, devido às vitaminas que tinha no leite, a questão do cálcio e tudo mais, só que ele não pegava de jeito nenhum. E eu continuando dando peito pra ele, tá? Todo esse processo aí. E aí ficou nessa, e assim, eu percebia que ele tinha uma melhora, mas ele não teve, não estava sendo, assim, ainda tinha algumas reações. E para resumir, todos os sintomas que ele teve, o sintoma mais gritante nele foi a questão dos gases, o estufamento abdominal, a questão das fezes com sangue, que daí ele já não faz mais, depois que eu entrei nessa dieta bem restritiva. E essa questão também do refluxo, que ele tinha bastante, tá? Que ele ainda tinha bastante. Então, praticamente foi esses 3 sintomas dele. Ele teve 1 ou 2 vezes só aquela dermatite, que são aquelas bolinhas que saem na pele, né? Que também é uma das reações à alergia, tá bom? E aí, nessa questão, eu comecei a ir outros pediatras, comecei a procurar outras opiniões aí, porque eu via que só a restrição alimentar, ele parou de ganhar peso, porque ele ficava muito no peito. Nessa fase ele já estava com 1 ano e 8 meses, ele ficava muito, 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 muito no peito. Não comia outros alimentos, o peso dele estacionou, tá? Ele chegou no limite de peso e eu ia no pediatra sempre o mesmo peso, sempre o mesmo peso. E aí começou a me preocupar, então eu fui atrás de outras opiniões, outros médicos, para ver se a gente conseguia resolver. Essa médica, ela me deu uma outra direção. O que que ela falou? Ela falou assim, você pode tentar introduzir o leite de soja. E falou que alguns casos de crianças com a PLV que estavam com essa resistência a esse leite, que realmente é um leite ruim, as mães introduziram o leite de soja e elas começaram a tomar, né? Tiveram sucesso. E aí lá vai eu, comecei a dar leite de soja para ele. Ele não pegava, gente, ele não pegou. Agora vamos para a parte aí do desmame, tá? Então nós resolvemos desmamar ele. E introduzir a madeira, o outro leite, que seria o leite de soja. Compramos, ele não queria saber do leite. Gente, que sufoco, fala sério. Nossa, isso é demais. E aí a gente tentei mingau, tentei N coisas, colocava açúcar, colocava chocolate sem nenhum resquício de proteína, né, cacau puro, pra ficar mais gostosinho. Tentei N coisas, gente, sério, tentei dar na colher, pra ele sentir o gosto, tentei dar quente, tentei dar frio, nada, nada. A única coisa que ainda assim ele tomava, na verdade ele comia, né, desculpa, na verdade ele comia, mas era 1 vez por dia só para dormir, que daí eu consegui tirar o peito dele, desmamar ele, e ele não dormir com fome, enfim, porque a alimentação dele estava se alimentando muito pouco, foi o mingau. Então eu fazia mingau com farinha láctea, e aí eu colocava bem pouquinho, né, porque a farinha láctea, ela tem um pouco de proteína de soja. Então o que que eu fazia? Eu coloquei açúcar, colocava açúcar mascavo para ficar docinho, e jogava canela em cima. Foi a única forma que eu consegui fazer ele comer esse mingau e dormir melhor à noite, porque ainda aí nesse processo de desmame, ele ainda estava se alimentando muito mal. Então ele acordava a noite inteira, eu acho que de fome mesmo, entendeu? Então eu consegui substituir, mas ainda assim era uma luta para dar esse mingau. E aí eu preocupada, consegui desmamar, eu preocupada porque ele não tomava mamadeira, eu preocupada porque, ai meu Deus, ele precisa de leite, isso com 1 ano e 8 meses. Aí fui conversar com a médica, de novo, com a pediatra. O que ela me orientou é que a criança não necessariamente, depois dos 2 anos, não necessariamente a fonte de proteína dela, de cálcio, precisa ser restritamente o leite, unicamente o leite. Ou seja, a principal fonte de proteína de cálcio, que ela precisa de cálcio, não precisa ser necessariamente o leite, né?
Então isso me deixou mais aliviada. Então o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a pesquisar no mercado leites alternativos, Danone, iogurte, né, alternativos que não tivessem a proteína do leite de vaca, que tivessem talvez o derivado de soja e que fosse rico em cálcio e outras vitaminas. Então eu achei diversos no mercado. Então eu substituía aí algumas refeições de manhã, à tarde, à noite que ele iria tomar mamadeira, eu substituía por esse Danone, tá? Depois, se vocês quiserem, eu vou até falar aqui o nome, gente, não é propaganda, tá? Jamais. Ninguém tá me pagando pra falar isso, eu vou falar para ajudar vocês. Mas hoje no mercado tem muitos outros. Na época eu dava para ele esse Danone de soja, que era da Natures, e ele tem bastante cálcio, tá? E tem outros alimentos que você pode introduzir na alimentação do seu filho que tem cálcio também. Por exemplo, gergelim, comprar pão com gergelim, comprar, dar bastante couve, comprar alguns outros alimentos aí que não tem a proteína do leite de vaca, que pode ter a proteína de soja, e vai aí substituindo esse cálcio, que teoricamente ele viria do leite, né, da mamadeira. Então, fui nesse processo devagar, foi um processo de adaptação, que você tem que ter paciência, que você tem que perseverar, não é fácil, tá bom? Quem é mamãe aí de criança com alergia a leite de vaca sabe do que eu estou falando, não é fácil, é uma luta, mas eu consegui, tá? Graças a Deus. Então, ele já estava adaptado a comer alguns alimentos aí, tá? Que eu fui inserindo na dieta dele. E é esse Danone, esse iogurte que ele gostou bastante, que é da Natures, da Batavo, se eu não me engano, e que tinha vários sabores. Hoje eu sei que tem até de chocolate, então facilita muito, né, para a criança comer. Bom, e aí com tudo isso, tive esse sucesso na questão da alimentação. E aí ele começou a comer melhor, dava muito legumes, dava muita fruta, dava biscoitos que não tinham leite, comprava nessas lojas de marcas aí, que tem várias hoje no mercado, comprava nessas lojas de produtos naturais, sempre coisas naturais, sempre. Então ele foi ganhando peso, foi se desenvolvendo e eu percebia que dormia melhor, começou a dormir mais a noite inteira, começou a dormir a noite inteira, que ele nunca tinha dormido a noite inteira. E então melhorou muito. E aí eu perguntei para a médica qual seria o período aí dessa cura, né? Quanto tempo ele precisava ficar sem o leite de vaca, sem esse contato para que houvesse a cura? Porque o que me foi orientado é isso. A criança que tem essa alergia de leite de vaca, a criança, o bebê, ela não poderia ter esse contato com a proteína. Por quê? Ele não tendo esse contato com a proteína, o próprio organismo ia parar de criar defesas, né? Para combater aí teoricamente, e é isso que era a alergia, e então viria a cura, foi o que foi me orientado. Então, ele, por volta dos seus 2 anos, 1 ano mais ou menos, já que eu tinha desmamado ele, quase com 3 anos, eu desmamei ele com 1 e 8 meses, ele começou a se alimentar, né, fazer toda a dieta certinha, sem contato ali com a proteína do leite de vaca. Quando deu 1 ano, que ele já estava com quase 3 aninhos, eu comecei a introduzir algumas coisas com leite. Por exemplo, eu fui bem devagar, que foi tudo pela orientação dessa mesma médica, tá? Ela começou a acompanhar a gente de perto. Aí eu comecei a introduzir bolachinhas que tinham leite, fui bem devagar, comecei a introduzir e por último eu introduzi o leite, só que ele não queria o leite de vaca, ele não gosta até hoje, ele tem 5 anos, até hoje ele não gosta muito, justamente porque acho que ele não foi acostumado, né, não teve esse contato a princípio. Então ele começou a comer muito queijo, até hoje ele gosta de muito queijo, então de manhã eu dava queijo, uma fatia de queijo branco num pãozinho, na bisnaguinha à tarde a mesma coisa, aí eu dava um Danone, e assim foi, tá? E sempre comendo muitos legumes que tinham cálcio, e aí todo ano, né, uma vez por ano, a gente fazia todos os exames, aquele check-up, né, que a pediatra pede, e ela incluía o pedido de exame de cálcio para ver como é que tava. E graças a Deus, dava tudo ok. Sempre teve a taxa de cálcio dele, sempre estava ali em ordem. E a gente conseguiu ter esse sucesso aí em questão disso. E ele também cresceu, se desenvolveu normal. E hoje, depois desse todo esse processo, hoje ele tá curado,
tá? Hoje ele pode comer chocolate, ele pode tomar sorvete. Ele não é muito chegado, gente, sério, ele não gosta muito de chocolate, ele come um pedacinho, às vezes ele fica enjoado. Ai, mamãe, não quero mais, muito enjoativo. Então, mas devido ao paladar dele, né, que como ele era, na época que ele tinha alergia, ele não comia doce praticamente, porque todo doce tinha ali algum resquício, então eu praticamente não dei doce, então ele gosta, mas assim, não gosta tanto, né? Justamente porque ele não teve muito, não foi habituado a comer, mas ele come normalmente. Hoje ele não tem nenhum sintoma, hoje ele está completamente curado. Então, o que eu queria deixar para você? Hoje, mamãe que tá passando por isso, que tem um filho que tem alergia, eu sei que às vezes parece que, nossa, aquilo ali nunca vai acabar, aquela luta. A impressão que a gente tem é que só a gente tá passando por tanto sufoco, tanto desafio, tanta coisa para nos deixar assim, apreensivo, angustiado, eu sei. Mas passa, tudo isso passa. Tudo passa. Graças a Deus que passa. A palavra do Senhor diz que nenhum mal dura para sempre. Então, tudo passa. Quando a gente busca a direção nele, quando a gente ora, clama a ele ali, ele sempre nos dá a direção. Ele sempre nos mostra o caminho, abre uma porta, nos mostra aquilo que a gente tem que fazer. Sempre, isso sempre. Então você que tem um filho que está passando por isso, uma filha, tenha calma, paciência, peça direção, faça a dieta se você estiver amamentando. Se você não quiser fazer a dieta, se você não consegue, desmame seu filho, comece a fazer a dieta ali com ele, eu tenho certeza que ele vai ser curado. E ele vai poder comer tudo que ele tiver vontade. E você vai vencer essa luta, assim como eu venci. Então eu queria deixar esse recado aqui pra vocês, tá bom? E aquelas mamães também que... Ai, meu filho. Eu vi nos comentários muitas mamães falando... Ai, meu filho não toma leite, não quer pegar mamadeira. No vídeo do desmame. Ai, meu filho, eu tô com dificuldade pra desmamar, eu tô com dificuldade pro meu filho pegar mamadeira. Calma, calma. Tenta uma forma, tenta outra, dá leite no copinho, tenta dar numa mamadeira que... Tem uma mamadeira da Vente que ela parece um bico, de seio mesmo. Tenta testar essa mamadeira, tenta testar um copinho colorido de um personagem que ele gosta, tenta várias estratégias, tenta frio, tenta quente, coloca um pouquinho de cacau, né? De repente o gostinho fica mais gostoso. Então, assim, a gente tem que pedir as estratégias aí, porque eu sei que não é fácil. E se no fim das contas não conseguir desmamar, fique em paz. Começa a fazer como eu, substitui ali os alimentos junto com a pediatra, junto com uma orientação médica, começa a substituir esse alimento, ver se ele tá ganhando peso, se ele tá crescendo, porque no fim das contas, gente, o importante é seu filho crescer, se desenvolver, não é verdade? Não é porque ele toma leite ou não toma numa madeira, não, isso não é o mais importante. O importante é ele de fato se desenvolver, está tudo ok. E não é só o leite que é o mais importante na alimentação. Não, muito pelo contrário, tem N alimentos aí que são extremamente importantes para a alimentação de uma criança, para ela crescer saudável, se desenvolver corretamente. Então, às vezes, a gente só enxerga o problema e não consegue parar e analisar e ver que ao nosso redor tem uma série de oportunidades, tá bom? Então, eu queria deixar esse vídeo aqui com vocês, espero que tenha de fato ajudado vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode me perguntar nos comentários, tá bom? Deixa aqui nos comentários, eu leio todos os comentários, tá bom? E respondo conforme vou lendo, eu vou respondendo pra vocês, tá bom, gente? E é isso. Espero que vocês consigam sucesso, tenham sucesso aí, tá bom? Que o filhinho de vocês sejam curados também, eu tenho certeza que vão ser dessa alergia. E até o próximo vídeo, um beijo no coração, fiquem com Deus!